Quando o medo de dentista é maior do que a dor de dente. O que fazer? Calma, existe uma solução e é para isso que nós estamos aqui hoje. Eu sou a Juliana Pellini, nós estamos no Externaliza Podcast e hoje o nosso assunto vem aí falar sobre a sedação, como a sedação evoluiu e como ela chegou aos consultórios odontológicos. E para isso eu estou com um convidado super especial, Dr. Rafael Costa, anestesista, e ele vai se apresentar para vocês. Muito obrigada, primeiramente, por ter aceitado o convite, Rafa. Imagina, Ju. Bom, prazer falar com vocês, falar com o seu público aí, tá? Sou Rafael, sou médico anestesista, sou formado há 15 anos, faço isso há 15 anos da minha vida e é um prazer estar aqui com vocês. E aí, nessa sua trajetória, conta um pouquinho para o público. Hoje, a sua realidade é sedação em consultório? Você atua em hospital? Como que é a sua trajetória? Perfeito, Ju. Eu atuo em hospital, sim, ainda, tá? Mas, assim, 80% do meu tempo é consultório, tá? Então, 80% do meu tempo é preenchido realizando sedações ambulatoriais em consultórios, tanto para adultos quanto para crianças. E vamos começar, então, falando aí desde o início. Explica para o pessoal aí que está em casa, de uma forma simples, qual é a diferença das sedações. Então, a gente tem medicamentosa, a gente tem inalatória como óxido nitroso e a sedação endovenosa. Explica para o pessoal a diferença. Legal. Bom, a sedação medicamentosa geralmente é realizada por boca, né, por via oral, com geralmente algum benzodiazepínico, enfim, algum sedativo via oral, tá? E também pode ser utilizada intramuscular, tá bom? Essa é a diferença, essa é a característica desse tipo de sedação. A sedação por óxido nitroso é conhecido como a do cheirinho, né? Que é aquela máscara que fica o tempo inteiro. Essa sedação é uma sedação que é considerada leve, o paciente não chega a dormir de fato com ela, mas fica relaxado. Então, precisa da colaboração do paciente, do entendimento do paciente e que aquela máscara fique ali durante todo o tempo inalando aquele gás, tá? A sedação endovenosa, ela é através da veia, que é a que eu realizo, tá? Então, a gente punciona uma veia e através da veia que eu vou fazendo as medicações sedativas até chegar no ponto ideal para o procedimento ser realizado e que não cause nenhum trauma e o paciente fique confortável para isso. Então, acho que o pessoal, assim, tá familiarizado, por exemplo, vai fazer uma endoscopia, vai tomar uma medicação. É importante para o pessoal entender, né, o que a gente está falando. Então, o comprimido é aquele que vai rebaixar um pouquinho o sistema nervoso e vai fazer a pessoa ficar um pouquinho mais mole durante a consulta, né? Perfeito, isso mesmo. O óxido nitroso é quando a gente inala e se parar de inalar, acaba o efeito na hora. E a diferença da endovenosa é que realmente o tempo inteiro o paciente está ali dormindo, né? Sim, é uma sedação que é uma sedação contínua, né? Por ser na veia, a medicação que eu faço, ela fica continuamente. Eu faço pequenos ajustes à medida que é necessário ali durante o procedimento para o relaxamento ideal do paciente e para o procedimento. Ô, doutor, eu acho importante a gente enfatizar também que a endovenosa somente médico anestesista pode realizar, né? Pela legislação sim, tá? É muito importante isso, porque nós acabamos... a nossa expertise, né? Nós funcionamos o acesso e mantemos ali a sedação. E o acesso não é só para fazer a sedação. O acesso é muito importante, o acesso venoso é muito importante para a gente poder... Como é que eu posso falar? Cuidar nesse operatório. Né? E agir frente a alguma intercorrência que tenha, por exemplo, uma bradicardia, ou caiu muito a pressão, ou o paciente, de repente, teve algum tipo de rebaixamento a mais do que era necessário. Tudo a gente trata na veia. Então, a veia é sinônimo de segurança, tá? Nesse sentido. É o canal de entrada ali de todas as drogas que vão ser administradas, Sim, né? além de ser muito mais rápida a ação, né? É diferente, por exemplo... do tempo de ação de uma sedação via oral, intramuscular, né, que é no músculo ou na veia. Porque na veia, os receptores já estão disponíveis e a ação é muito rápida, cerca de 30 segundos, 1 minuto já age. E as outras vias de administração, seja intramuscular ou via oral, elas são mais demoradas e são mais erráticas no sentido da dose e do efeito que é proporcionado ao paciente. Que isso é muito
vai muito de organismo, do paciente para paciente, tá? Tem paciente, por exemplo, que às vezes a gente vê que faz o uso de um medicamentoso e fica horas ali, dorme 12 horas, e tem pacientes que não, Perfeito. né? Que, Tem pelo efeito contrário, rebote. exatamente, dá Sim. aquele efeito rebote e acaba conversando mais, falando mais, ficando mais elétrico. Sim. Acontece E muito. pra gente, como dentista, esse efeito é ruim, né? Não é um efeito tão legal. Até porque a gente sabe que o pós-operatório tem que ter alguns cuidados e muitas das vezes o pós acaba sendo ruim por causa desse efeito. E vamos aproveitar e já falar, por que hoje a sedação endovenosa virou uma modalidade dentro do consultório odontológico? Quais são as principais vantagens que você vê hoje? Perfeito, Ju. É uma crescente, tem cada vez mais, a demanda tem aumentado, tá? Existe uma demanda de adultos e pacientes no perfil pediátrico, que aumenta bastante a cada dia. E a grande vantagem da sedação é que, além de trazer um conforto, um relaxamento para o paciente ali, acaba trazendo também a questão da segurança, né? A gente acaba levando todos os materiais para o consultório, então levamos monitores multiparâmetros, as drogas anestésicas, as medicações de emergência, tá? As adjuvantes também, que são medicações analgésicas, anti-inflamatórias, corticoides, antieméticas também, que é para prevenir náusea e vômito, tá bom? E também o material de acesso venoso que a gente leva dentro daquela malinha que você conhece, que é bem pequena. Sim. E o que a gente percebe é que a gente tem, né? E aí eu vou falar da minha área, uma crescente de pacientes traumatizados. Então, geralmente, isso começou lá na infância, e aí o paciente cresceu com aquele medo, com aquele trauma de dentista. Muitas das vezes a gente tem ali pacientes que estão com dor, literalmente, e fogem do consultório. Então, gente, olha como é magnífico a gente ter hoje esse recurso dentro do consultório odontológico. Pensa o seguinte, você está cheio de problemas aí bucais, você vai dormir, nós vamos tratar tudo que a gente tem para fazer, muitas das vezes em uma sessão única, e você acorda com a sua boca literalmente reformada, né, doutor? Um perfil de paciente que vem bastante para mim é o perfil de pacientes com medo, pacientes adultos que têm bastante medo, odontofóbicos mesmo. Inclusive, hoje eu fiz um já, né? São pacientes que sofreram traumas durante a sua vida, principalmente durante a infância, e é muito importante que os pais, né, prestem atenção nisso, porque isso pode desencadear futuramente aí um trauma importante. E paciente, às vezes, que fica 10, 15 anos sem procurar um dentista Sim. por medo, por trauma. E aí, quando é oferecido, né, quando o dentista oferece esse tipo de serviço, que é da sedação, o paciente costuma aceitar muito bem. E eu sempre entro em contato, converso, explico como que funciona, né, tiro todas as dúvidas. E costuma ir muito bem. Os pacientes ficam muito felizes depois, muito realizados, por ter conseguido realizar o tratamento, né? Que às vezes é um sonho. Abandonou. Às vezes é um sonho, exato. O que as pessoas, assim, às vezes não têm noção é que realmente a nossa boca é a porta de entrada para muitas infecções, né? Então, às vezes, a pessoa vai postergando esse atendimento e chega numa situação de risco que, às vezes, a gente tem que atender uma urgência ali porque não tem mais o que fazer. Pessoas perdem a vida, têm abscessos pela demora de ir ao atendimento odontológico. Isso é muito importante enfatizar, por isso que eu fico super feliz de ter esse recurso como dentista e como isso dá um upgrade também no profissional, né, Rafa? Sim. Que tem acesso, que mostra esse cuidado a mais com o paciente. Então, é uma crescente que eu tenho certeza que vai dominar. Não é para todos os pacientes, não significa que a gente vai falar, oi, paciente, vamos já usar a sedação, mas que bom que a gente tem esse recurso disponível nos casos de odontofobia, que a gente sabe que muitas das vezes não consegue se tratar somente com psicologia, né, doutor? Sim, Ju, e você falou de infecção, né, que é porta de entrada para muitas coisas aí, e eu falaria da parte de autoestima mesmo, sabe? Os pacientes, principalmente mulheres, né, que tendem a ficar mais ali exposta e acaba tendo uma resposta muito positiva depois que realiza o tratamento. Sim. E que melhora a autoestima, né? Com um sorriso legal, exato. Melhora muito a autoestima, muito mesmo. A gente vê os pacientes acordando e chorando, né, e agradecendo. Então, é um recurso muito bacana. Quando os pacientes, né, esse paciente você tem acesso através do cirurgião dentista. Quando esse paciente
chega até você, quais são as principais dúvidas que ele tem nessa consulta aí que você faz pré-anestésica? Perfeito. Bom, os pacientes adultos, eles têm muita dúvida em relação ao processo em si, como que funciona todo o processo, né? Questão também da segurança e eles geralmente traçam um paralelo com alguma experiência que ele já tenha tido. Por exemplo, uma endoscopia ou passado por alguma cirurgia, tá? Na parte pediátrica, no perfil pediátrico, aí os pais têm bastante dúvida, principalmente em relação à segurança do procedimento, como que ela é realizada, e do processo em si. E eu explico, né? Inclusive, eu trouxe até um dispositivo que eu utilizo bastante na idade pediátrica, né? No perfil pediátrico. Isso aqui é um dispositivo que chama-se Baraca, tá? É como se fosse uma inalação. Então, aqui acopla-se uma máscara, o paciente fica com essa máscara, inalando ali um gás anestésico até dormir. Isso na idade pediátrica, tá? A adulta é um pouquinho diferente. Então, o paciente vai ficar ventilando aqui, fazendo a inalação, até dormir. Aí, a partir do momento que dormiu, eu vou fazer os outros procedimentos. Vou puncionar a veia, colocar os monitores para fazer todo o acompanhamento, tá? Já nos adultos é um pouquinho diferente. Eu já vou pro acesso direto, porque as crianças geralmente não deixam pegar o acesso, Sim, né, venoso. sim. Já os adultos é mais E tranquilo. como a inalação é uma coisa que a criança conhece, Exato. né? É uma linguagem até mais fácil da gente Sim. lidar para conduzir, Sim, né? sim, é algo que faz parte do cotidiano ali, né? Dos pais, da convivência mesmo, né? Fazer uma inalação normal. E a gente sempre deixa o ambiente mais lúdico nesse sentido, com joguinhos ou o próprio monitor. A gente faz o monitor como se fosse uma TV, enfim. A gente usa a televisão. Exato, também, usa a televisão junto. com o desenho preferido, né, dos pacientes, enfim. Então, a gente deixa um ambiente bem lúdico e bem confortável para o paciente ficar, e a família também que nos acompanha, ficar o mais segura possível ali para a gente poder desenvolver os nossos trabalhos. Sim. Ô, Rafa, no seu dia a dia hoje, a sua demanda maior é ainda adulto, né? Sim. O que você vê nesse paciente quando você vê ao vivo? Então, tá com a mão suada, chega tremendo, com medo. O que você enxerga desse perfil? E quais são os procedimentos para o pessoal que está assistindo que você vê que os dentistas estão realizando com sedação? Tá, perfeito. Os pacientes que têm medo, eles chegam exatamente assim, eles chegam com a mão fria, eu costumo pegar na mão, né, até para poder procurar a veia, tudo. Sim. Então, suando frio, literalmente, tá? Quando a gente põe o monitor, a gente vê que a frequência cardíaca está um pouquinho mais aumentada, com bastante palpitação, tá bom? E aí a gente sempre tenta acalmar, e a partir do momento que eu pego a veia, eu já começo a sedar mais de leve ali, para ele se acalmando até a gente chegar no ponto ideal, né? Sobre procedimentos. Eu faço sedação para todos os procedimentos odontológicos realizados no consultório, adultos. Então, desde uma limpeza, uma simples limpeza, por exemplo, até uma restauração, extração de sisos, tá? Implantes dentários, seja implantes unitários, né, de um dente ou outro, ou mesmo o que a gente chama, o que vocês chamam de prótese protocolo, né, tipo protocolo, que é a questão ali de colocar os implantes na parte superior e ou inferior, que às vezes faz nas duas ao mesmo tempo, né, para poder põe os implantes e parafusa para poder encaixar ali a prótese de dente, né. Os implantes zigomáticos, que hoje em dia tá bastante em alta, né? Que é a questão de usar uns implantes nessa região do osso aqui, que acaba evitando a questão do enxerto ósseo, e aí tem uma série de complicação que pode dar, enfim. Geralmente o implante do zigomático, ele é realizado nesses pacientes que usam dentadura, prótese há muito tempo. Perfeito. Então já não tem osso. Exato, e aí você precisa ancorar numa região mais segura, vamos dizer assim. Perfeito, né? perfeito. Isso que mesmo. são cirurgias mais complexas, Sim. mas que são realizadas dentro do consultório odontológico. Sim. Tem as cirurgias de estética as também, cirurgias né? estéticas, que hoje também são carro-chefe, né? Desde blefaroplastias, liftings, a própria questão ali de
de um lifting cérvico-facial que fala, que é a questão da tirar a papada. papada, né? Exato, perfeito. Isso daí eu preciso. Imagina. Então, assim, é uma gama de procedimentos desde do mínimo, do mais simples, até o mais complexo. E você consegue garantir essa anestesia por quanto tempo, no geral? Legal. Geralmente, a gente preconiza que fique dentro de 3 horas. Por que 3 horas? Porque 3 horas de cadeira é suficiente para fazer bastante tratamento, bastante coisa, tá? E o paciente costuma ficar um pouquinho mais cansado com a posição ali a partir de 3 horas de sedação, tá? Então, às vezes, dói o lombar, dói o joelho, dói o ombro. E qual que é o problema da dor com o paciente sedado? Por ele estar sedado, ele não vai conseguir referir o que está acontecendo. Referir se está doendo ou se ele está com vontade de fazer xixi, por exemplo. E isso vai se refletir em agitação. Então, o paciente às vezes pode ficar inquieto, ficar um pouco agitado. Então, até a gente diagnosticar o que está acontecendo, se é dor, se é vontade de fazer xixi, alguma coisa, eu tenho que superficializar mais esse paciente. Então, ele tem que acordar um pouquinho mais para ele poder referir o que está acontecendo. Tá? Então, a gente preconiza 3 horas, porque dá para fazer bastante coisa. Geralmente, é o mais que suficiente para fazer todos os tratamentos. E para prevenir esse tipo de agitação na cadeira também, tá? E aí eu vou ter que falar como dentista. Você imagina o que é ficar 3 horas numa cadeira odontológica sem sedação? As pessoas, o tempo que eu tenho de cadeira, principalmente com uma criança, chega a ser 20 minutos, 30 minutos no máximo. Um adulto ali, 1 hora, imagina até 3 horas. Então, assim, nesse quesito, a sedação ajuda demais o conforto do paciente e do profissional. Porque o profissional faz muito mais seguro, né, doutor? Sim. O doutor consegue colocar para reduzir saliva, para ajudar a gente no sangramento. Então, a cirurgia é uma cirurgia muito mais limpa, muito mais lúcido ali, tudo que a gente está fazendo. E, com certeza, muito melhor aplicado, né? Todas as técnicas que a gente tem que fazer. Perfeito. A sedação, ela acaba trazendo para a gente, na farmacologia dos medicamentos, acaba trazendo esse efeito que é muito benéfico para vocês, na questão da salivação e tudo mais. E você falou um negócio importante, porque você fica de cadeira ali, sem sedação, 20, 30 minutos com o paciente, que já é bastante, tanto para você, principalmente para o paciente, né? Que fica ali sob estabilização, às vezes, chorando, enfim. Sim. Então, tem chegado para mim pacientes que já tentou passar seja por estabilização ou com óxido nitroso, que às vezes não teve sucesso ou que não conseguiu concluir o tratamento. E de tal forma que a gente acaba conseguindo deixá-lo no estado para que vocês trabalhem mais tranquilas e sejam mais efetivas no tratamento. E às vezes acaba fazendo todos os tratamentos possíveis ali dentro das 3 horas. Sim. Agora a gente vai falar um pouquinho da criança, porque é a área que eu atuo. E a gente faz várias sedações juntos, né, doutor? Sim. E o que acontece, para vocês entenderem? Chega uma criança, muitas das vezes, que tem um procedimento complexo com 3 anos de idade. Essa criança, ela tem intelecto para entender que ela vai ter que fazer um canalzinho num dente de leite, vai ter que fazer um pino, vai ter que fazer uma extração que era para ser realizada só aos 6, 7 anos? Não. Então, muitas das vezes, a gente tem recursos no consultório que a gente chama de estabilização protetora, aonde os pais participam, né, de forma indireta dessa estabilização e a gente, com a nossa equipe, faz essa contenção da criança até para ela não se machucar. A questão é que nós temos hoje uma crescente no consultório de crianças com muitos procedimentos para fazer, com idade cada vez menor. E crianças assim que já foram submetidas à estabilização e não deu certo, a gente não consegue fazer um serviço efetivo. Crianças que passaram pelo óxido nitroso, que é o gás inalatório, e as crianças se agitaram, e é aquilo que a gente já explicou. Se a criança mexe e sai do lugar, acabou o efeito do óxido nitroso. Então, muitos pais chegam no consultório frustrados, porque falaram, doutora, eu já gastei dinheiro, né? Já fui em 3, 4 profissionais e não consegui resolver a dor, a questão do meu filho, a vergonha, muitas das vezes. Ai, olha como tá a boca do meu filho, porque, querendo ou não, a gente sabe que as pessoas veem boca como desleixo, né? Principalmente na questão de criança. E aí entra o doutor Rafael nessa questão da sedação para o público infantil. E aí eu já vou para uma curiosidade. A gente sabe que, de maneira geral, os anestesistas não gostam de atender aí o público infantil. Por que você decidiu entrar nessa área infantil e quais são as
principais indicações para a criança? Perfeito. Eu sempre fui muito, de maneira geral, muito observador. As coisas ao meu redor, profissionalmente, pessoalmente, enfim, pessoais também. E quando eu fiz, na época da minha residência médica, eu percebia que os meus chefes não gostavam muito de atender crianças. E eu ficava encucado com aquilo e eu pensava, eu não quero ser assim depois, porque depois que eu sair da residência, eu não vou ter mais pessoas aqui comigo, me ajudando, né, pegando na minha mão, me ensinando a fazer. Sou eu profissional. Então, Sim. eu sempre fui atrás das crianças para poder anestesiar, para poder conhecer o mundo mesmo Todo ali mundo das fugia, crianças. você estava ali. Eu estava lá atrás, exato. Então, eu sempre gostei de anestesiar crianças. Eu sempre fui atrás de poder aprender e fazer com excelência a questão da anestesia pediátrica, né? Uhum. Então, eu já venho com isso desde a minha formação. E para mim hoje é uma grande satisfação, um grande prazer poder trabalhar com esse público e poder fazer a diferença na vida desses pacientes que precisam da sedação, né? Tanto os pacientes que são que não têm nenhum problema de saúde, né? Mas que às vezes têm medo, como você falou, de traumas, de estabilizações, enfim, seguidas. Mas principalmente dos pacientes neurotípicos. Isso me traz uma satisfação muito, muito legal, profissional. Sim, a gente tem, assim, depoimentos e pais que chegam procurando a gente já sabendo da sedação, justamente com lágrima nos olhos, porque são pais traumatizados, são pais que já tiveram muitas negativas. Quando a gente fala de criança atípica, hoje a gente tem um grupo, e aí eu falo da mesma forma que o doutor colocou. Eu também faço atendimento de crianças autistas, TDAH, justamente porque os colegas, a maioria dos colegas não abraça essa demanda e não sabe muitas das vezes lidar, né? Eu acredito que na sua área também seja assim, a criança tem as suas limitações, né? Tem a sua peculiaridade. Então, eu abracei esse atendimento e quando a gente começou a sedação, com certeza foi um divisor, assim, de águas, né? Porque realmente os pais chegam bem cansados, bem desmotivados e a gente vê a mudança de comportamento da criança depois da sedação. Porque ela estava com dor, ela estava agitada, uma criança neurotípica, muitas das vezes não sabe explicar o que está doendo e a gente transforma a vida dessas crianças, né, doutor? Perfeito. É muito legal e eu, inclusive, queria até tocar nesse assunto, porque, assim, os pacientes chegam exatamente assim, às vezes com dor, precisando fazer, sabe que tem dor, sabe que precisa, tem a consciência, por mais que seja criança, mas às vezes tem a consciência que precisa fazer algum tipo de tratamento ali, né, que às vezes é explicado de uma forma mais lúdica para ele, mas ele tem medo, por traumas, enfim. E o que eu tenho percebido, e você pode confirmar isso depois, é que os pacientes, após passarem pela sedação endovenosa, comigo, com você, enfim, acordarem, perceber o benefício que foi feito na boca deles, às vezes cessou a dor, enfim, tirou o dentinho que estava doente, fez a cárie, devolveu o sorriso, principalmente dependendo da idade, tem muita questão aí de estética, enfim. Numa próxima consulta, eles vão mais tranquilos e mais... como é que eu posso? Mais condicionados. Isso. Para você. Para mim, isso é muito legal, né? A gente pegar pacientes extremamente odontofóbicos e você vê que depois dessa consulta, a gente tem tempo hábil para fazer manejo de condicionamento. Quando a criança chega com dor, não tem o que a gente fazer. A gente precisa atuar para tirar essa dor. Mas a partir do momento que a gente tira essa dor através da sedação, onde a criança não vai ter lembrança do que aconteceu, né? O máximo ela vai ver um band-aid ali, né, no bracinho, mas ela não vai ter lembrança. Nossa, eu passei isso, passei aquilo na cadeira. A criança literalmente acorda sem lembrar do que aconteceu, mas uma coisa fica na memória dela. Ela não sente mais dor, ela não sente mais o desconforto, ela voltou a sorrir. Então, é fantástico, né? Ela sente benefício, né? Com certeza. E eu tenho casos de pacientes, porque às vezes os pais ficam, será que vai ter que sedar toda vez? E não, gente. Não. Muitas das vezes a gente consegue condicionar esse paciente, reverter, escovando, brincando. Uma consulta muito mais lúdica, porque você já apagou aquele fogo que existia ali naquela situação dentro da boca da criança. Perfeito. Então, eu com certeza reverto muitos pacientes que fazem sedação uma única vez. Perfeito, exato. Né? Ô, doutor, falando das crianças atípicas, a gente sabe que os pais já chegam ali com aquela dor. São crianças que frequentam médicos, crianças que geralmente passam por muitos processos.
Acho que a principal dúvida dos pais, tanto os típicos como os atípicos. A sedação da criança, ela é segura? Quanto tempo demora para essa criança acordar? Perfeito, Ju. Ela é segura, tá? Nós fazemos com todos os protocolos de segurança aí que as nossas sociedades regem, né? Tanto a Sociedade Brasileira de Anestesia quanto a Sociedade Americana. Então, nós temos protocolos rígidos que seguimos, tá? De segurança do paciente, tá bom? Com os equipamentos que eu já falei em relação aos equipamentos, né? Os monitores, a questão das medicações, os equipamentos de emergência também, tá? E a forma como conduzimos a sedação em si, tá? Que é através da veia, e os cálculos de dose que fazemos para poder ter uma segurança em relação ao efeito e à dose que aplicamos ali. E nessa consulta pré-anestésica, quais perguntas que você faz assim, para os pais se sentirem mais seguros em relação à saúde daquela criança? Tem questões que realmente não podemos levar para sedação? Sim, tem. Eu realizo a consulta com 100% dos meus pacientes, tá? Quando é criança, eu faço com os pais, obviamente, né? Com os responsáveis, tá? Então, paciente pediátrico, o que contraindica, tá? Então, assim, pacientes que nós consideramos como ASA 3. O que é o ASA? É uma classificação, tá? Uma classificação internacional americana de anestesia da sociedade, que nós pegamos os dados dos pacientes, idade, peso, se tem algum problema de saúde ou não, encaixamos nessa classificação e ele vai nos dar se é ASA 1, ASA 2, ASA 3 ou ASA 4. ASA 2, até o ASA 2 nós podemos realizar a sedação, ASA 3 não é. Não é possível fazer a sedação. Isso o que seria? Tanto Adulto como criança, Tanto né? adulto quanto criança. O que seria um ASA 3? É um paciente que tem uma doença sistêmica descontrolada. Por exemplo, um diabetes muito descontrolado, ou tem uma insuficiência renal que precise fazer hemodiálise, por exemplo. Esse paciente não dá para a gente poder fazer, por exemplo. Ou um paciente neurológico acamado, que não tem como... tem problemas com deglutição, respiração, às vezes até pneumonia de repetição por conta de broncoaspiração mesmo. A parte respiratória pesa bastante, importantíssima, né? Importantíssima. Nas crianças, asma muito descontrolada ou muito exacerbada, não dá para fazer, porque a gente depende do pulmão. A gente depende do pulmão para poder fazer ali a sedação. Lembrar que a sedação, o paciente continua respirando normalmente. Essa é uma dúvida. Não há um dispositivo que a gente põe ali para o paciente sedar. Não é uma intubação, né? Não utilizamos intubação na sedação, tá? A sedação, a gente visa que o paciente mantenha a respiração normalmente, tá? Porém, ele fique dormindo, sedado, para que o procedimento possa ser realizado, tá bom? Muito importante isso. Porque os pais também têm medo, né? Nossa, tá, eu vou fazer uma sedação dentro do consultório odontológico, mas sedação não é só no hospital? Então, é importante eles entenderem essa diferença. E sim, tem crianças que você vai precisar, muitas das vezes, levar para o âmbito hospitalar, né? Sim. Até para, se tiver alguma intercorrência, você está dentro de um centro cirúrgico, num hospital. Perfeito. Então, assim, é importante a gente falar para esses pais que tudo que a gente faz é com cautela e com segurança e, claro, com uma pessoa que tem essa habilidade e faz isso há muitos anos. Doutor, você já teve algum caso, assim, de alguma coisa que aconteceu no consultório, que você teve que usar os primeiros socorros? Geralmente, a gente tem, principalmente na idade infantil, o que ocorre são intercorrências respiratórias, tá? Principalmente ali por conta de secreção, água... Que tudo às vezes que a gente utiliza na boca. Tudo que eu utilizo, exato. E a gente fica, meu Deus, eu tenho que tampar, não posso e você sabe que a gente tem algumas técnicas para evitar sim. que essa secreção vá para a via aérea ali, né? Então, o que pode acontecer, e já aconteceu, e a gente acaba tratando ali no consultório mesmo, que são intercorrências que a gente considera leve, tá? Que são tosses, né? Que pode ocorrer ali durante o procedimento por conta de alguma secreção que fugiu da nossa barreira ali, acabou indo para a via aérea. Uma complicação chamada laringoespasmo. O que seria isso? É como se fosse uma crise de asma, só que um pouco mais leve que uma crise de asma de fato,
que aí a gente tem que intervir também, com a própria máscara, fazer uma ventilação positiva. Às vezes a gente usa alguma medicação, e aí a importância da veia. A gente usa alguma medicação para poder dilatar esse brônquio e passar, entre aspas, essa crise de asma, tá? Mas basicamente isso. Ou alguma crise de alergia que possa desenvolver, caso o paciente não tenha. Conhecimento ainda que tem essa alergia, e por isso a importância da avaliação que eu faço pré-anestésica com os pais ou com o próprio paciente. Eu levanto todo esse histórico, né, para poder identificar algum tipo de reação e já deixar no meu planejamento essa questão de alergias, tá? E caso desenvolva alguma alergia no momento da sedação, mais uma vez a veia, eu tenho a possibilidade de fazer o tratamento, né? De reverter isso. Assim, o que a gente vê no atendimento infantil, primeiro que o atendimento infantil nunca vai chegar nessas 3 horas, né? Não, geralmente difícil. A gente trabalha dentro ali de 1 hora e meia. Mas o que a gente vê é a importância, né, do doutor o tempo inteiro dentro da sala, monitorando batimentos cardíacos. Então, às vezes, eu tô lá concentrada, fazendo o procedimento, aí o doutor percebe um rebaixamento ali da via aérea, a gente para o procedimento, estabiliza o paciente. Esses são os bastidores que, claro, os pais não ficam na sala vendo, mas a gente sempre tem esse cuidado, o doutor sempre está dentro da sala, não sai em nenhum momento da sala. Então, eu trabalho com a sedação, assim, com muita segurança, né? Acreditando muito no profissional que está ali comigo e vendo que realmente o sucesso que a gente tem pós-sedação, né? Isso é muito importante, Ju, porque é exatamente isso. Enquanto você fica focada no seu trabalho, eu fico focado, o meu foco é o paciente. O paciente e a saúde do paciente. No sentido de sinais vitais, se está respirando bem, que nem você falou às vezes. É um ajuste pequeno, a língua caiu um pouquinho, ou a cabeça ficou um pouquinho mais para baixo, que modificou um pouco a respiração dele, que já modifica um pouco ali a questão dos sinais vitais. Eu vou, faço um ajuste, né, como a gente já fez algumas vezes, interrompo um pouco ali o procedimento, levanto um pouquinho o queixinho. Então, é muito importante. Eu fico acompanhando durante todo o procedimento, do início ao fim do procedimento. Eu fico ali em cima, acompanhando todos os sinais vitais, a questão da respiração, e fico te auxiliando ali no que for preciso ali em relação à secreção, ao nosso forramento ali com água, de barreira de proteção também. Ô, doutor, e quanto tempo depois a criança volta? Como que ela vai se comportar em casa? Legal. A criança costuma acordar, Ju, assim, tudo depende muito do tempo de sedação. Quanto maior o tempo de sedação, mais tempo vai demorar para acordar por conta da infusão de medicação que foi maior, tá? Então, ao término do seu procedimento, eu faço a reversão das medicações, tá? E, em média, a criança acorda entre 10 e 20 minutos. Mas não é que acorda já querendo chutar bola, né? Querendo correr. Acorda, mas acorda mais manhosinha, né? Um pouquinho mais... Acorda, vira para o lado, dorme mais um pouquinho, mas aí a gente vai conversando, vai estimulando e a criança vai acordando. Dentro de 1 a 2 horas, a criança já está 100% desperta, tá? Já está 100% desperta, já está brincando, já vai comer. Então, geralmente não tem náusea, porque você aplica, né, sedações ali né? Eu faço, né, a prevenção de náusea e vômitos. A gente sempre orienta o jejum pré-operatório, é muito importante por conta da sedação, tá? E pós-sedação, eu oriento que a primeira alimentação seja mais leve e mais para temperatura ambiente, para fria. Por quê? O estômago está vazio. Então, se de repente, né? se de repente depois for comer uma feijoada, pode ser que essa feijoada volte e ele vomite. Então, a gente sempre orienta que essa primeira alimentação seja mais leve, se possível fria, tá? Acho que a gente já falou de tudo. Você vê como passa rápido? Bom, no final eu sempre peço para vocês deixarem aí uma mensagem final. Eu quero que você olhe para essa câmera aqui. Fecha aí para a gente falando para esse adulto que evita o consultório odontológico, da importância de ter esse recurso e como ele pode utilizar. E depois você deixa uma mensagem para os pais. Essa insegurança de pai e mãe, você também é pai, você sabe como funciona. Como que você pode aliviar e eles terem conforto e segurança nesse procedimento? Então, fala primeiro para os adultos, depois para os pais. Depois para os pais, legal. Bom, aos adultos que eventualmente têm medo, tá com dor, precisa fazer
uma reabilitação funcional e também estética para melhorar a autoestima. Eu quero que vocês saibam que vocês podem contar com a sedação, tá? Hoje tem alguns profissionais sérios que fazem isso, alguns colegas anestesistas que fazem isso aqui em São Paulo, enfim. E eu fico à disposição de vocês também, caso tenham alguma dúvida, queiram entrar em contato, tá? As minhas redes sociais, a Ju vai deixar aí com vocês. Eu fico à disposição. Não deixem de se tratar, porque a boca é muito importante para prevenir muitas doenças, tá? Sem contar na parte estética, que vai te levantar a sua autoestima, para você trabalhar melhor, viver melhor, tá bom? Aos pais, principalmente aos pais de crianças neuroatípicas, a sedação venosa é uma grande aliada para vocês. É algo que faz muita diferença na vida, principalmente dos seus filhos, e quero que vocês saibam que vocês podem contar com esse tipo de serviço, e eu também fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham, para a gente poder sanar as dúvidas, e se for necessário a gente faz uma videochamada, a gente conversa, e vai ser um prazer poder ajudar vocês e ajudar os seus filhos. É isso, gente. Espero que a gente tenha esclarecido todas as dúvidas. Dr. Rafael tem Instagram. Qual que é seu arroba? O meu é anestesista.rafaelcosta. E aí vocês podem mandar alguma dúvida para ele. A gente vai deixar descrito no canal. A gente pede que vocês curtam, comentem, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, porque são assuntos assim que a gente debate aí em todos os episódios, trazendo a melhor informação de qualidade e veracidade para vocês. O Dr. Rafael geralmente é acionado pelos profissionais, né? Mas se tiver algum caso de paciente que queira saber mais, ele também tem vários contatos Sim. aí de consultório. Mas geralmente é a gente que pede socorro para ele, né? E essa parceria é muito boa. Eu sou muito feliz nessa parceria, porque a gente vê um sofrimento, principalmente tratando de criança, a criança sofrendo na cadeira, os pais em sofrimento, e a gente tem sim uma solução para todos esses casos. Então eu espero que vocês tenham aproveitado o episódio e que vocês deixem aqui também no nosso canal comentários e a gente vai respondendo, né, doutor? Com certeza, só me mandar as dúvidas aí e a gente responde, Ju. E eu quero aproveitar e agradecer a sua presença, dizer que foi um conteúdo riquíssimo e pouco falado. Ainda é pouco falado sobre a sedação, mas acredito que a gente tirou aí todas as dúvidas. Eu quem agradeço pela oportunidade, pelo espaço. Fico à disposição, caso tenham dúvidas aí dos seus seguidores, do pessoal que acompanha o podcast. E foi um prazer. Muito obrigado por tudo. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, gente.